Boa tarde, prezados irmãos. É sempre um prazer para nós, nessa 10ª longa jornada, que qual, graças a Deus, tenho participado de todas, ora como ouvinte, ora como participante, mas, acima de tudo, era muito importante nós trazermos hoje aqui esse complemento bastante alargado para nós que frequentamos a casa espírita e queremos encontrar aquilo que é essencial para preencher aquilo que nós realmente necessitamos na nossa tarefa. A prática mediúnica no centro espírita realmente é muito comentada e às vezes de forma distorcida, que leva a interpretações duvidosas e que a pessoa, ao tomar contato com essa nova realidade, encontra no exercício mediúnico, como diz o nosso irmão Martins Peralva, para aceitar o ato de servir por lição das mais preciosas na escola do mundo. Então nós vamos estudar na mediunidade a excelente oportunidade de sair do nosso estágio de infância espiritual. Sempre que nós propomos ou predispomos estudar algo, nós temos que mergulhar com profundidade na sua fundamentação, nos seus pressupostos, para que possamos sair da ignorância, da nossa noite sombria dos séculos, com o qual nós estamos habituados a manter na zona de conforto e de alguma ociosidade. Mediunidade com Jesus é lembrar Tagore, né? Andarilho das águas, localiza o meu bar que assopra a flauta que eu ouvirei o teu chamado. Ah, amado Senhor, perdoa-me, move-me a agonia da tua ausência. Todavia, intentarei alcançar-te e despojar-me-ei dos meus haveres, mostrando que nós devemos carregar na nossa canga aquilo que é essencial para a vida em detrimento daquilo que é ilusório, supérfluo e que não traz a paz interior que nós buscamos ao encontrar a casa espírita. Então nós vamos encontrar em Jesus a referência por excelência para nos tirar dessa infância espiritual. É em Jesus e nos seus trabalhadores da última hora que nós vamos encontrar na estrutura da codificação elementos muito importantes para mantermos uma vida mais feliz, meus amigos. Que os espíritas sejam, pois, os primeiros a aproveitar os benefícios que o espiritismo traz e que inaugurem em si o reino da harmonia que resplandecerá nas gerações futuras. Kardec, na Revista Espírita de 1868, vem nos convidar para esta realidade. Devemos aqui fazer um alerta. A maioria de nós que aqui nos encontramos, infelizmente, a maioria estão nos estados de grandes problemas de consciência. É verdade, problemas graves de consciência, mas não pelo mal que praticamos, porque com o advento do Espiritismo, eis que ressurge a figura impoluta de Jesus, nos convidando à reflexão, ao amor e à paz. E nós agora sofremos pelo bem que deixamos de fazer. A nossa consciência já não aceita a ociosidade, a intemperância e a indiferença. Pulula dentro do nosso íntimo a necessidade do socorro, do vinde a mim quando abrimos as portas da casa espírita, para que o nosso irmão, a família, o jovem, o adulto ou o idoso possa entrar e ser bem recebido, trazendo para nós a nova mensagem de que é possível viver em fraternidade. A mediunidade possibilita, meus amigos, o serviço de integração no programa de iluminação da própria e de outras consciências, alerta Manuel Filomeno de Miranda. Ora bem, se nós precisamos despertar a nossa e a do próximo, só existe uma forma de você ajudar o seu irmão. Não com o exemplo não com a crítica construtiva, mas através do exemplo construtivo, do olhar no olhar, do sentir a parceria, o amor e o respeito. Então a nossa consciência começa a ampliar para uma visão mais bela da vida, muito mais respeitosa, porém prazerosa. As reencarnações são solidárias e nós vamos nos encontrar mais na frente, ou daqui a um pouco, e nesse encontro e reencontro nós vamos ter quem nós precisamos para sair da nossa ignorância. Que os espíritas sejam, portanto,
que a prática mediúnica deve ser realizada com seriedade e, acima de tudo, com elevação, conforme foi dito aqui pela Paula, conforme também se encontra estruturada nos pressupostos da doutrina espírita. Como vocês irão observar, a qualidade da prática mediúnica foi a obra que eu resolvi absorver melhor o nosso trabalho da tarde. Divaldo Franco responde na segunda parte, na questão 46ª, no capítulo Deficiências da Prática Mediúnica. Vamos abrir aspas enquanto analisamos isso. Todos nós, para praticar algo, nós temos que aprender. É uma aprendizagem que nós ainda precisamos exercitar no nosso dia a dia, ok? Então, esse dia chegou uma senhora a dizer que descobriu que através de uma vidente, que ela não poderia identificar porque poderia ficar mal, que o marido era médium antenado. E eu pensei, meu Deus, no livro dos médiuns não tem essa qualificação. Mas pensei assim, quem ouve tem que perguntar. Então, para si, senhora, o que é um médium antenado? Ele tem obsessão por mulheres. Não pode ver uma que ele vira o pescoço, aquilo é toda hora. Já nem disfarça mais quando usa um óculos escuro. Porque antes ele disfarçava, olhava com o canto do olho, mas agora não, ele está antenado. Não pode ver um rabo de saia. E eu falei, faça favor, chame o seu marido. Trouxe-o na semana que vem. Eu vou analisar o senhor. E ele diz, não, minha mulher também é uma médium antenada. Eu falei, mas por que, senhor? Porque ela não sai de frente da televisão, troca de canal, entra novela, sai novela, e ainda por cima, quando vai dormir, vai com a camisa do Marcelo Rebelo de Souza. Deus me livre, não aguenta essa mulher. É evidente que dentro daquilo que as pessoas catalogam a nossa mediunidade, independente de sermos qualificados como médio isso, médio daquilo, o mais importante é nós sermos, antes de tudo, instrumentos. E aí eu peguei 3 questões do Divaldo. Quais os critérios recomendados pelos mentores espirituais para permitir a frequência de pessoas à prática mediúnica? Olha que resposta. Antes de tentardes fazer alguém espírita, fazei-o espiritualista. Nós não sabemos que conhecimento a pessoa traz. Então é evidente que nós devemos sondar essa visão da transcendência na pessoa. Mas eu ainda sugiro algo. Antes de fazer alguém espiritualista, torna-o humanista. Homem e mulheres de bem, capazes de respeitar o seu próximo, saber o direito de ir e vir, ser um cidadão que colabora para o meio em que está inserido. Mas se ele traz a vertente espiritualista, para tornar-se espírita, ele só precisa de mais um pouco de estímulo. E aqui é o que a casa oferece. Para ter estímulo e prosseguir na doutrina espírita sem desânimo, nós temos que perceber os princípios espíritas. Aqui só falaremos 3. A crença num Deus justo e bom. A imortalidade da alma. Porque a vida é uma só, uma hora nós entra e sai do corpo para experienciar dramas, para resgatar dos vales das nossas consciências manchadas pelo crime hediondo, pela devassidão, pelo prazer hedonista que nos leva à exaustão e nunca nos satisfaz o nosso íntimo. Então é preciso perceber também que há muitas moradas na casa do meu pai, dada a pluralidade das existências. Tendo consciência disso, o espírita vai basear no bom senso, e conforme a Paulinha referiu, o bom senso exige de nós tolerância e compreensão, para que através da luz da lógica nós possamos discernir com clareza aquilo que é essencial e importante para o nosso comportamento, elegendo Jesus sempre como referência e as obras doutrinárias. Disciplina naquelas 3 condições que o Chico preveu quando Emmanuel convidou para o seu apostolado. Disciplina do pensar, para podermos olhar com claridade aquilo que é importante nós discernirmos. Disciplina no sentimento, para que aprendamos a separar o que é emoção de sentimento, para não agirmos através do impulso. E também a disciplina da nossa conduta, dentro dos possíveis, o mais exemplar, para atrair os bons espíritos. E quando aproximar os menos esclarecidos, encontrar em nós uma referência que vale a pena seguir a doutrina.
na questão 62, porque existe médios que sentem tanto mal-estar, coisa que não acontece em Portugal, nos dias que se antecedem à prática mediúnica e outros nada sentem. Resposta do nosso Divaldo: prova para o médium é uma forma de autodepuração. É normal, porque às vezes eu ouço assim, olha, chega nas vésperas da reunião, começa a me inchar o estômago, dá-me umas tonteiras, eu não consigo prestar atenção e concentrar no meu trabalho, às vezes eu discuto sempre com o meu marido ou com os meus filhos, há sempre algo de perturbador nesses dias de trabalho na casa espírita. É evidente que se o médium tem na sua conduta uma vida elevada, um pensamento com equilíbrio e ajustado naquilo que são as adversidades do dia a dia, ele vai notando que é uma prova mesmo, porque se não fosse uma prova, ele melhorava em função da sua alteração de conduta. Então, vai exigir aquilo que o Evangelho prescreve: resignação dinâmica, paciência e trabalho, né, meus amigos? O médium de transe consciente pode fazer uma avaliação do seu desenvolvimento mediúnico. Nota, transe consciente. Há muita dúvida nessa área e aqui hoje eu gostaria que ninguém ficasse com dúvidas, tá? De que forma? Através da facilidade com que as comunicações se dão. Porque o médium adora usar do espírito para manifestar a sua relação de animosidade com o companheiro de jornada. É muito fácil dizer, eu não gosto aqui da Francelina, eu vou aproveitar um espírito e vou descascar nela. Olha, você anda muito mal, anda a se produzir mal, não sei o quê, tem que ser bom menino. Então eu aproveito a situação para ferir o meu próximo. Será que a casa espírita já não devia ter ultrapassado isso? Será que nós já não devíamos usar desse pensamento mais homogêneo em favor de ajudar realmente aquele que necessita? Então nós temos aqui um exemplo prático. Estamos todos na reunião mediúnica em estado de calma e concentração, como vocês estão aí na plateia. De repente, em nosso campo mental irrompe com volúpia um bem-estar ou de ira. Trata-se da aproximação de um espírito. Nesses termos, não existe razão para o médium começar a fazer disso motivo de conflitos. Será que sou eu? Será que está no meu inconsciente? Ora bem, se nós aqui em processo de convívio normal sentimos bem ou mal-estar, provavelmente quem tem sensibilidade está ajudando aquele que está aproximando de vocês. Mas tem aqueles que traz também o bem-estar. O que vai eleger o bem ou mal-estar daqueles que nos visitam? A nossa sintonia espiritual, tá bem? Questão 71. Quando o médium interrompe o exercício mediúnico por muito tempo, como deve proceder para retornar às suas atividades de intercâmbio espiritual? Por onde? O Antônio falou uma coisa interessante. O jovem não tem como ter uma assiduidade, porque ele pode realmente entrar na faculdade, mudar de estado, e aqui em Portugal, como tudo é perto, vai para longe e depois não tem como voltar. É evidente que, de acordo, passando isso para os adultos, aqueles que têm um trabalho mediúnico na casa, se for de responsabilidade a sua ausência, o bom senso prevalece. Mas se a pessoa saiu por uma circunstância de ausência temporal de longo tempo, o Divaldo propõe essas 3 questões. Nova disciplina, para validar a humildade do colaborador. Então, nova disciplina significa, não é reaprender, é retomar a disciplina com o campo espiritual que a sintonia houve um afastamento. Então, ele precisa retomar essa sintonia. E isso vai ter que ter nova disciplina. Porque na ausência do médium, nós não sabemos o que ele andou a fazer. Só Jesus sabe o que a gente anda a fazer dentro e fora da casa espírita. E era o que nós devíamos ter, essa lisura. Mas, infelizmente, não é assim que se processa. E reorganizar o campo mental e o campo emocional. Quando nós falamos em psicologia espiritual, campo mental e campo emocional envolve todas as nossas perturbações de caráter psicológico e de caráter de emoção. Então, realinhar nas telas sutis do perispírito do médium e dos espíritos vai exigir de nós um novo recomeço.
Então, nós, para recomeçarmos, temos que olhar no retrovisor da vida, saber aonde é que nós falhamos, por que precisamos recomeçar, aprender com os erros e voltar à tarefa, tá? Jamais abandonar, porque se nós abandonarmos, quem não vai pelo amor, vai pelo mar da dor. Inspiração mediúnica. Como a grande maioria desencarna em lamentável estado de fixação dos prazeres ou de mágoas, dos interesses mesquinhos ou das paixões inferiores, pululam no mundo espiritual os aflitos, os perturbadores, os invejosos e os infelizes. Manuel Filomeno, no livro Desafio e Bênçãos. A realidade espiritual hoje na nossa psicosfera terrestre é de 3 vezes a população encarnada, correto? Segundo Joana de Ângeles. Então nós temos no plano espiritual cerca de 21 bilhões de almas a correr corrente paralela com nós. Evidentemente que os médios são os mais assediados, dada essa condição de inferioridade moral nossa. Então é normal que nós sejamos vítimas da obsessão que campeia sem trelas, que nos arrasta para crimes hediondos. Mas aquela obsessão que o Manuel Filomeno trata com muita propriedade, quando ele chama de parasitose espiritual, que significa a conexão do conúbio perispiritual daquele que subjuga o médium e que faz dele um fantoche, que leva a atitudes aberrantes, que contradiz os seus valores morais e os princípios com o qual ele assumiu o compromisso, e a falência mediúnica se torna eminente. É aqui que nós devemos orar pelos nossos irmãos de caminhada em vez de criticar. Porque a tarefa mediúnica é algo tão doloroso para aquele que falha, porque a existência começa a perder sentido. E se o médium não entrar nos aprofundamentos dos postulados espíritas, ele geralmente sucumbe. Como sucumbiu em Jataí um médium brasileiro que tinha excelentes capacidades de orientação, de percepção, vidência e de cura magnética. Mas ele se comprometeu com a vaidade humana, e nós gostamos de lisonjear aqueles que nos prestam algum interesse, e ele entrou em processo de vaidade. Foi pela vaidade que ele sucumbiu-se, porque ao fazer uma pesca simples foi atacado por uma colmeia de abelhas, e ele morreu porque ele tinha no seu organismo uma vertente que, se tivesse o veneno do animal e fosse picado, ele poderia morrer. E a espiritualidade usou disso e tirou-o da terra antecipadamente. Então nós não estamos sós na nossa marcha, precisamos ser mesmos fraternos, porque perante a mediunidade a gente tem que aceitar essa proposta de Jesus, mas também temos que ter força moral para não sucumbir com essas intervenções das sombras, não é? Quando aqui o nosso amigo diz, a Paula diz que usa os chips em nosso perispírito, é verdade, meu amigo. Se você tem uma linha de conduta e assumiu um compromisso, quando desviar, recomeça pelo início, sem nenhuma preocupação, porque vaidade é achar que a gente não precisa recomeçar, não é? Inspiração mediúnica. Ninguém permanece indene, ou seja, isento à inspiração das mentes com as quais se afina, consciente ou inconscientemente. Essa frase veio justamente para arrematar esse processo da intervenção das sombras na nossa vida, mas ao mesmo tempo nunca foi tão natural nós recebermos, nessa era da transição planetária, em que o nosso sistema solar já adentrou o cinturão de fótons da constelação de Pleiades, e os espíritos de Alcione têm vindo tendo acesso mais à Terra. Então chegou a oportunidade de nós realmente dar valor moral naquilo que é o nosso compromisso mediúnico, com Deus, com Jesus e com o nosso próximo. E graças a Deus existe a diferença, porque é através dela que nós vamos validar a nossa condição de bons espíritas, isto é, bons cristãos. O bom médium não é aquele que se comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e somente deles tem assistência. Ora bem, para chegar aqui nós ainda temos que quebrar muita pedra, comer muita castanha, passar muitos invernos.
tomar muito banho de água salgada no mar. Porque à medida em que nós vamos tendo a bondade dentro do nosso coração, é como se fosse um calor. É como se nós assássemos o pão quente de manhã e nós tivemos o prazer de saciar nosso primeiro ímpeto de fome, que é o pãozinho com manteiga e um café cheio, que eu gosto. E a gente chega lá e se aquece o seu organismo. Na parte que toca ao nosso espírito, o forno representa aqui o calor magnético que a gente emana através das nossas atitudes e da nossa mudança comportamental. Daí Joana de Ângeles ser muito clara quando disse: homens e mulheres que tomaram contato com Jesus mudaram o comportamento e a direção, transformando-se em faróis que apontam rumos felizes para a humanidade. Todos eles médium em aprendizagem, todos eles repleto de erros como nós estamos agora, mas todos eles venceram, porque caminharam igual caracóis, sempre para frente de forma lenta, mas nunca pararam, sempre para frente, sempre com determinismo de poder servir a Deus e a Jesus. Então, segundo esse nosso irmão Erasto, que foi discípulo de Paulo de Tarso com a mesma têmpera, porque Jesus não falhou, cada emissário que ele mandava um substituto em paralelo. Conforme foi com Kardec, que teve no seu respaldo Leon Denis, nós vamos encontrar na travessia solitária e dolorosa de Paulo o seu seguidor Erasto, para que se Paulo sucumbisse, ele assumia a rédea da divulgação do cristianismo. Graças a esses dois seres, Paulo e Erasto, hoje nós temos o cristianismo divulgado, porque os nossos próprios discípulos de Jesus sucumbiram de acordo com a perseguição aos cristãos, outrora, talvez até, meus caros amigos, efetuada por nós mesmos. Então a redenção humana é obra de educação. Está lá na Revista Espírita, eu achei isso o máximo, porque se é um processo de educação, nós estamos falando de educação noutra área, noutro campo, no campo da moralidade, ok? Então, veja os espíritos aqui que estão conosco. Tiramos essa mensagem do Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno. Resposta: vejo. Eu vejo, principalmente Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, o Espírito de verdade pairando no espaço. Quem lê O Céu e o Inferno, começa a perceber o que isso quererá dizer. Todos os pontos da codificação, quando falam do Espírito de verdade, ora se fala relativamente à pleiade de espírito, em consonância com a verticalidade moral do Cristo, ou a hora se fala do próprio Cristo, a advertir a estrutura com a qual ele estava impregnando no século XVIII para XIX. Então nós vamos ver Jesus aproximando-se novamente da terra, não na qualidade de espírito encarnado, mas como o farol que nós precisássemos para que saíssemos da noite escura da nossa do nosso tempo perdido nas vaidades terrenas. E estudando o livro dos médios, nós vimos que é bom sempre alertar no que se refere à mediunidade, meus amigos, aos inconvenientes e perigos, ok? Não tenho problemas nenhuns quando uma pessoa me procura e diz que já foi na cartomante, que já foi nos búzios, que já andou em centros. Tudo bem, nós não estamos aqui para julgar. Mas eu admiro aquele que diz assim: o que eu ouvi lá me ajudou a sair da sombra. Agora o que eu preciso? Caminhar por uma estrada que tenha mais direção. Aí o Espiritismo aceita. Porque é essa a nossa tarefa. Conheço um jovem que tem um filho com esquizofrenia grave, com 28 anos. O filho, graças ao trabalho árduo do pai, conseguiu com que ele trabalhasse e trabalha. A mãe, extremamente dissimulada e desequilibrada, acha que o filho não precisa tomar medicamento, porque foi na cartomante, a cartomante dizia: seu filho não precisa de medicamento. E o pai, desesperado, estava a lutar contra a mulher, a cartomante e os espíritos que nós falamos aqui. Mas a vida é assim. A sua assiduidade no centro, o seu trabalho, a sua firmeza, o seu caráter moral e viril, um estudo exaustivo, levou um dia que a mulher, farta dele, voltasse a consultar a cartomante.
Na segunda consulta, saiu lá nas cartas: olha, seu filho pode tomar remédio durante 5 anos. E eu falei: foi trabalho da carta-monte ou foi trabalho do pai? Então a espiritualidade aproveita tudo. Então o exercício muito prolongado e qualquer faculdade acarreta fadiga, como a mediunidade não é diferente. Todos nós que exercemos a mediunidade com Cristo não sentimos cansado nunca. Nós podemos sentir algumas vezes... Não, desculpa, a gente sempre pode sentir algum cansaço, mas fadiga, não. Por isso que nós temos que ser versáteis. Nós temos que dar oportunidade para outros. Deixar outros mais jovens, não digo as crianças, igual foi dito aqui, mas aqueles que interessam participar no estudo, que vão demonstrando assiduidade na casa, ter a oportunidade de também partilhar conosco a sua sensibilidade mediúnica. Então nós estamos sempre de portas abertas para esse processo de troca entre nós. No apostolado mediúnico, Emmanuel responde essa questão: onde se encontra o maior escolho do apostolado mediúnico? Eu acho que eu vou ler. O primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Não existe culpa e sentimento de culpa quando nós deparamos com a doutrina. Por quê? Trata-se qualquer erro, qualquer falha, moral ou física, não interessa, como responsabilidade. Em todas as circunstâncias, nós podemos recomeçar. Com a mediunidade não é diferente. Então, o grande dragão, o grande desafio e a grande luta que nós temos que empreender na área da mediunidade é contra nós próprios. Então é preciso ter um pouco de paz interior, que depende de muito trabalho, porque paz interior em termos de palavras, lindo de dizer, mas em termos de vivência, como temos que trabalhar. Já vamos na 10ª jornada e isso não tem sido fácil acontecer, não é? E eu encerro assim: aconteceu na Casa Espíritas. Quem liu, quem não liu, leu. Faça favor, liu. Então, a verdadeira fortaleza de uma casa espírita, do ponto de vista da sua função na Terra, não está nos alicerces de concreto, e sim no estudo e vivência do aspecto doutrinário. Prefácio de Wilson Ferreira de Mello. É uma realidade, meus irmãos, que atualmente casas espíritas de renome, do qual nós já passamos lá na nossa infância, estão sucumbindo. Nós devemos, nesse movimento de jornadas ou de encontro de família que realizamos 2 vezes por ano, tentar trabalhar esses alicerces morais que estão sendo destruídos nas casas espíritas. Se possível, não podemos criticar os dirigentes, mas pelo menos ajudá-los, se não temos pelo menos a coragem que eles têm. Um exemplo, Zé Antônio, eu tenho até dó dele, já vai com 33 anos na frente do NERF, quando morrer nós vamos ter que pôr uma estatuazinha dele lá. Porque quase que eu diria infalível no trabalho mediúnico e na presença. Então nós vamos aprendendo que não é fácil essa tarefa. E às vezes nos mete medo quando alguém desempenha com tão galhardia. Então as casas espíritas estão a passar momentos de duras provas, nós sabemos. Temos vindo os grupos sólidos a se destruírem, as pessoas a buscar outras formas de levar o ideal espírita, mas não conforme a doutrina prescreve, mas conforme a indiferença marca, porque o que faz um grupo homogêneo separar, tirando aquelas investidas das sombras, ainda é nesse capítulo aqui que nós lemos. Está dentro de nós. Está dentro de nós manter as estruturas morais da casa, como está dentro de nós também destruí-la. Tudo vai depender da nossa sintonia. Se hoje nós colaboramos independente da casa em que estamos, pelo amor de Deus, esse é o nosso objetivo das jornadas. Vamos procurar sermos verdadeiramente irmãos. Muito obrigado, uma santa paz, e fecho com um grande agradecimento a todos vocês que saíram do aconchego dos seus lares para estar aqui conosco. Muita paz.